Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, eu, o pregador, estamos aqui para trazer mais um momento da palavra do Senhor. Mais um momento de reflexão, de meditação, de compreensão, também de valores para a nossa vida. Amém. Hoje nós vamos falar, hoje é o nosso último vídeo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Essa é a parte 7. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Nós vamos fazer a leitura e vamos fazer as observações, que essa igreja ela é única nesse sentido. Diz assim, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa acrescentar os teus valores ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo, assim nós cremos. Amém. Graças a Deus. Amado, vamos direto. O que me chama a atenção aqui, existe aqui uma curiosidade, que há muito tempo eu tenho percebido que muitos pregadores ou pastores têm direcionado de uma forma meio que equivocada com esse sentido. Quando o texto começa falando, né? Eis que és morno, não és nem quente e nem frio. Sei as tuas obras, que nem és nem frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, pois, és morno e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Muitas das vezes, por muito tempo, eu ouvi, e tenho ouvido pregadores, quando fala e relata essa passagem do livro de Apocalipse, de Laodiceia, sempre direciona o quente e o frio de uma forma meio que estranha. Ou seja, o quente é aquele que busca, o quente é aquele que sobe um monte, que ora, que jejua 24 horas, que está sempre em consagração, é frequente na igreja, lê a palavra de Deus, enfim, o crente fervoroso. E o frio é aquele que faz totalmente o contrário disso, Não é uma pessoa, um crente que não busca, um crente que não vai à igreja direito, que não frequenta a igreja, os cultos, que não sobe monte, que não ora, que não jejua, que não lê a Bíblia. O crente, literalmente, nesse sentido, frio. Então, o crente quente é o fervoroso que busca, e o frio é aquele que não busca, literalmente. Amém? Mas, amados, existe aqui uma observação meio que curiosa, Por que Deus iria se agradar do morno e não ou seja, ele não iria se agradar do morno e se agradaria do frio? Porque ele diz, tomara que fores quente ou frio, Ou seja, nesse sentido, eu compreendo de uma forma diferente. Eu acredito que Deus iria se agradar do morno, nesse sentido, Porque pelo menos o morno é morno. O morno é quase quente, não é? É o crente que busca pouco, mas busca. Lê pouco, mas lê. Jejua pouco, mas jejua. Vai à igreja, não com tanta frequência, mas vai. Porque nesse raciocínio, eu entendo que o morno está buscando mais do que o frio. Não é? E o frio, ele é frio totalmente. Ele não faz nada de agradável ao Senhor. Não faz nada para que
nós vemos dizer, não, pelo menos isso aqui ele faz direitinho. Não, não é? Então por que Deus iria falar que melhor seria ele frio do que morno? Amados, olha só, por muito tempo também eu ficava meio que, poxa vida, é só isso? Será que Deus está falando realmente do crente quente e o frio, porque um busca e o outro não busca? Um busca muito e o outro busca pouco? E por que o morno? O que significa o morno nesse ponto, nesse sentido? Quem seria o morno? Amados, não é desta maneira que eu compreendo. Depois de tanto meditar e buscar leitura, né, reflexão nesse sentido, né, comparando coisas espirituais com espirituais, sabe qual é que eu entendo aqui, amados? Essa é a minha posição, meu ponto de vista, que eu acho que é o que mais conta aqui nessa passagem de Laodiceia, é que o quente e o frio não está direcionado para isso, amados. Não está direcionado para aquilo que nós fazemos. Não está direcionado para aquilo que você faz, se você busca mais, se você busca pouco, se você é um crente fervoroso, é um crente, né, desanimado. Não é essa leitura, amados, que eu creio que Deus está fazendo dessa igreja, não. Eu entendo que aqui está na área da disciplina. É a área do conhecimento de Deus. A área de como que essa igreja buscava se alicerçar ou se fundamentar ou crescer dentro do conhecimento de Deus, amado. Eu entendo aqui que está fazendo comparação entre o Evangelho da Graça e a lei. Entre o Evangelho da glória de Cristo, né, da revelação do Espírito Santo em Cristo e, né, o conhecimento da lei, o conhecimento dos rudimentos da lei. Porque, vejamos, amados, eu enxergo aqui uma igreja onde existiam pessoas que naturalmente seriam pessoas convertidas ao Evangelho, né? Que um dia servia e conhecia a lei de Moisés. Talvez até judeus aqui, a maioria convertidos ao Evangelho da graça de Deus. Então, nesse contexto, eu entendo que era comum, que hoje em dia também acontece muito disso, pessoas fazer mistura entre uma coisa e outra, entre uma disciplina e outra, entre uma doutrina e outra. Isso acontece muito no nosso meio. Então era comum, né? Era natural, digamos assim, normal, que isso acontecesse naquela época. Muitos judeus convertidos, muitos daqueles que conheciam somente a lei e serviam a Deus através da lei, cumpriam os rudimentos da lei, os mandamentos, as disciplinas, as oblações, né, os sacrifícios da lei, isso era somente aquilo que ele conhecia. E de repente o Evangelho da graça de Deus entrou na vida deles como uma grande novidade. Então, eu entendo aqui que havia mistura entre as duas disciplinas naquela igreja, amada. Pessoas que conheceram o Evangelho da graça, conheceram a liberdade do Espírito Santo, conheceram a dispensação da glória de Cristo, a dispensação do novo tempo, do conhecimento de Deus para a vida espiritual, a revelação do Espírito Santo para a vida da igreja. Amém? A revelação de um novo tempo, de uma nova aliança, de um novo concerto. Amém? Para o povo de Deus. Inclusive para os judeus. Não somente para os judeus, mas também agora os gentios. Então, diante desse fato, desse acontecimento, da aparição do Evangelho da graça de Deus como novidade de Deus para a igreja, para o seu povo, havia muito essa confusão. Havia muitas pessoas que, apesar de aderirem ao Evangelho da graça, apesar de crerem, claro, sim, na dispensação da graça, da dispensação do Espírito, da liberdade do Espírito, né, de fazer as coisas, conhecer o amor de Deus, a doutrina do Espírito, a doutrina do amor, a pregação, a novidade, as boas novas que o Evangelho estava trazendo, juntamente com os rudimentos da lei, muitas pessoas, né, o que acontecia? Aderiam ao Evangelho da graça, mas traziam com ele os rudimentos, traziam com ele os sacrifícios, traziam com ele as práticas da lei. Amém? Doutrinas e disciplinas que eram aplicadas dentro da lei. Amém? Que nós conhecemos como as obras da carne, os sacrifícios da carne, né? Aquilo que
a lei pedia para fazer como oferta ao Senhor. Entende? Né? As oblações, né? Os sacrifícios da carne. Nós sabemos que existem muitas doutrinas hoje que, né, apesar de ser da igreja do Senhor, apesar de ser de Cristo, apesar de conhecer o Evangelho da graça de Deus, que é para nós, muitas igrejas, amado, muitas pessoas trazem esses rudimentos. O apóstolo fala de rudimentos da lei, né? De preceitos da lei, princípios da lei, a religiosidade que a lei trazia. Amém? Vamos colocar assim, a religiosidade que a lei produzia. Então, apesar de conhecer o Evangelho e viver uma nova dispensação, um novo tempo da revelação do Espírito, eles traziam esses rudimentos, eles traziam os preceitos, traziam as doutrinas de homens, trazia a religiosidade que a lei pregava para, amém, o meio da igreja. Então, nesse caso, é óbvio que Deus não iria se agradar disso. É lógico que Deus iria o quê? Se enjoar, né? Esse mal-estar de Deus era causado justamente pela mistura, gente. É como uma mistura qualquer que às vezes você faz aí que te faz mal. Causa esse, né, mal-estar. Muitas das vezes, coisas que nós comemos, né, uma coisa misturada com a outra, não tem nada a ver muitas das vezes, e acaba fazendo mal para o seu estômago. E é isso que Deus está trazendo aqui, amados. Não tem nada a ver com um negócio de fervor, não tem nada a ver que aquele que busca mais, que busca menos, que faz mais, que faz menos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a prática da palavra, tem a ver com a disciplina, tem a ver com a doutrina, tem a ver com a revelação da graça de Deus e os rudimentos da lei. Então, por isso que o texto está falando, melhor seria que você fosse uma coisa ou outra, é claro. Aí sim que traz sentido. Por que traz sentido? Porque, é claro, Deus quer que você seja quente, totalmente. O que seria o quente? O Evangelho da graça, a liberdade do Espírito. Amém? O Evangelho que é para nós. O Evangelho que realmente traz crescimento, traz edificação. O Evangelho que produz efeito na nossa vida espiritual de verdade. Oh, glória a Deus! Né? É o Evangelho que nós pregamos, que nós aqui nesse canal estou sempre, né, procurando trazer a luz para você, em nome de Jesus. Aquilo que eu vivo, aquilo que muitos de nós vivemos, a pregação do Evangelho da graça de Deus, a liberdade do Espírito, aquilo que Tiago também fala, a lei perfeita da liberdade. Amém? Então, melhor é que você seja quente. O frio se refere àqueles que praticam a lei e vivem debaixo da lei. Porque o apóstolo Paulo fala, o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Então, se uma pessoa, né, se uma igreja, ela está, como é que fala? Podemos falar, ela se dedica em praticar e viver debaixo da lei, amém. Se existe alguém que possa viver, né, fazer e praticar as obras da lei e ser justificado por ela, amém. Para mim, você é um privilegiado se você conseguir. Se você é uma pessoa que se dedica totalmente à lei, você tem que se dedicar totalmente à lei, ser 100% lei. Aí sim você será julgado através dela. Se você for achado justo, você será salvo. Não é mais ou menos isso, exatamente, não é mais ou menos não, é exatamente nessa linha que Deus está trazendo aqui. Oxalá, ou seja, bom seria que você fosse quente, né, Evangelho da graça, ou frio, a lei, os rudimentos da lei, a prática da lei, viver na prática e debaixo da lei. Se você viver totalmente 100% debaixo da lei, você vai ser julgado por ela. E se você for achado justo, você será salvo. Agora, uma coisa é certa, duvido que você consiga. Duvido que você seja realmente 100% praticante lei. Entende o que eu estou falando? O que o texto está falando? Mas se você realmente quiser fazer estas coisas, então você vai viver segundo isso que você faz. Amém? Por isso que o texto está trazendo aqui. Oxalá que você seja quente ou frio, mas você é morno. Ou seja, você quer misturar as coisas. Você quer praticar aquilo que é conveniente para você. Aquilo que você acha que você deve fazer. Aquilo que você acha que você tem que praticar. E não é assim. Né? Muitas das vezes por conveniência, muitas das vezes por trazer glória para você. Tem tanta gente que faz isso.
Amém? Prega o Evangelho da graça, sim, é claro, a liberdade de Cristo, a salvação por graça, a salvação por fé, o amor de Deus, tá? Mas tá sempre querendo trazer um pouco de religiosidade, sempre querendo trazer um pouco de preceitos, de princípios da lei, muitas das vezes para agradar a carne, muitas das vezes para poder se gloriar, né, aos homens, enfim, muitas das vezes por conveniência adere a certas doutrinas e disciplinas que são rudimentos da lei. Nós conhecemos tantas doutrinas hoje aí que são implantadas, né, com preceitos, com princípios de lei. Não é a religiosidade, doutrina de roupa, né? O jejum muitas das vezes é confundido nisso aí e muita gente traz, né, com a religiosidade que a lei trazia muitas das vezes, né? O dízimo é um exemplo disso. Tem muitos que implantam hoje, até hoje, né, a prática do dízimo. Enfim, amados, existem várias disciplinas e ensinamentos e doutrinas que eram pregados e praticados na lei que muitas pessoas hoje no Evangelho da Graça querem trazer. Então, o que acontece? Às vezes ela não sabe nem o que ela está seguindo, ela não tem nem consciência exata do que é aquilo que ela está fazendo, o que elas creem. Porque elas pregam, fazem, praticam um pouco disso e um pouco daquilo, né? Não, amado, nós temos que ser 100% lei, ou seja, 100% graça ou 100% lei. Agora não pode ser morno, porque vai acontecer isso que Deus está trazendo aqui. Entende isso? Aleluia. E é por isso que o texto continua falando, né? Você pensa que é rico e é pobre, você pensa que tem tudo e não tem nada, né? Você pensa que, né? Como diz o texto aqui, ó, como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Né? Mas na verdade, essa mistura, né? essa não compreensão, essa não definição do que realmente a igreja é, o que você é, o que eu sou, muitas das vezes traz essa confusão e muitas das vezes nos engana dentro desses princípios. Amém? Por isso que ele diz, ó, diz assim, continua no versículo 18, aconselho-te de que de mim compres ouro provado de fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírios para que vejas. Porque tudo está relacionado, né, aos olhos espirituais, aquilo que nós enxergamos como realmente luz. Como diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo fala, né, nos olhos iluminados. Eis que eu oro, eis que eu rogo a Deus para que o Senhor abra os olhos do vosso entendimento, para que compreendais, né, a vontade do Senhor para a sua vida. Os olhos iluminados. Então, os olhos do Espírito para compreender, para enxergar a revelação, para enxergar a vontade de Deus realmente para a nossa vida, para ter a visão exata daquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, por isso que ele fecha dizendo, aconselho-te que compre, que unjas os olhos com colírio para que vejas. Então, é na área espiritual, é na área do conhecimento, é na área da disciplina que a igreja de Laodiceia, ela pecava, ela errava e não agradava ao Senhor. Pelo fato de não trazer realmente a luz do Evangelho da glória de Cristo, né, na sua realidade, na sua totalidade. Né? Vivia e praticava uma coisa e outra ao mesmo tempo e trazia aquela mistura e no fim não era nada. Entende? Quando a gente faz uma mistura de uma coisa e de outra, a definição é nada. Entende? A definição é nada. Porque você misturou. Tudo que a gente mistura, mesmo que seja uma coisa boa, vamos supor, né, uma comida muito bem feita, muito bem temperada, muito bem, né, aos seus olhos ali e tal, encantadora, aquilo ali, e de repente uma outra comida que às vezes você nem conhece, você não está nem acostumado a comer, mas parece que é uma coisa boa também, cheirosa e tal, né? Se você comer somente uma comida separada da outra, você vai até sentir, vai ter realmente ter uma definição exata dos sabores, mas se você misturar e fazer um prato só, e aquilo ali você misturar e depois for comer, que definição que você vai ter daquela refeição? Entende? Você vai ter tanto tirar o sabor de uma como o sabor da outra, e no final não vai ser nada, e você acha que está se alimentando, e você acha que está comendo uma comida boa. Pense nisso, amado, em nome de Jesus, reflita sobre isso, né? Amém? E que você venha chegar à conclusão em nome do Senhor Jesus Cristo.
fique em paz. Amém? Aqui terminou o nosso estudo, terminou a nossa série, e em nome de Jesus, no próximo vídeo nós vamos trazer um novo assunto para a glória do Senhor. Que você fique com Jesus Cristo na sua vida. Amém? E que você fique bem.